Como é o dia inteiro trabalhando na minha agência? Como começa meu dia? Então, normalmente eu gosto de acordar cedo, né? Lógico que não são todos os dias que eu consigo acordar cedo, mas eu levanto ali 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Esse é o meu objetivo, mas para isso eu tenho que dormir cedo também, né? Então, esse é o meu objetivo, mas na prática nem sempre acontece assim, né? Como começa o meu dia? Eu gosto de ir para academia, vou para academia. Aí chego em casa, levo o cachorro ali no parque, volto, tomo meu café e já começo a minha rotina aqui na agência logo pela manhã, ali por volta de 8 da manhã, 9 da manhã. Então essa é minha rotina normalmente. Lógico que sempre pode estar alterando aí ao longo da semana. Sobre planejamento e prioridades, né? Então, logo de manhã eu gosto de fazer tarefas que envolvam mais raciocínio ou tarefas que envolvam mais concentração, né? Então, eu deixo a parte da manhã para implementação de cliente. Então, ali a parte de criar os anúncios, criar conta, né, subconta dentro da Go High Level, questão de automação, a parte do designer. Então, eu deixo a parte da manhã para a parte de implementação, junto com follow-ups, né, dos clientes, dos leads, né, que chegam ali, para a gente marcar call na parte da tarde. Então, de manhã, eu cuido dessa parte mais administrativa e implementação e deixo a parte de calls de vendas para a parte da tarde. Sobre atendimento aos clientes, a gente sempre deixa aberto, então de manhã, à tarde e à noite, a gente sempre está disponível ali nos grupos, né? Então a gente cria grupo de WhatsApp, né? Então os meus clientes são brasileiros que moram nos Estados Unidos, então tem a questão de diferença de fuso horário. A maioria atualmente, que eu estou aqui falando no mês de junho de 2026, a maioria é 1 hora de diferença, então é pouco tempo. Alguns estados 2 horas, Califórnia 4 horas atualmente, né? Quando eles chegam lá no, no verão, aí muda um pouco a situação, né? Porque para nós aqui não, quando eles estão no inverno lá, aí muda um pouco, aí acaba ficando um pouco mais distante o fuso horário. Sobre as call de vendas, eu faço no período da tarde e à noite. Então, de manhã eu agendo, eu converso ali com os leads, sugiro alguns horários na parte da tarde e à noite, e é onde eu faço minhas calls de vendas. Normalmente eu faço ali de 3 a 4 calls por dia, né? Lógico, vai ter dia que não vai ter call, mas em média é isso. Quando eu comecei a agência, eu fazia muito mais calls, eu estava bem mais disponível, até porque eu não tinha cliente, né? Então eu estava com todo o tempo disponível ali para fazer calls. Hoje, como a gente já tem alguns clientes ativos aqui na nossa agência, então eu tenho que me dedicar tempo, né, para atendimento, tanto na parte de manhã, à tarde e à noite, então acaba que não sobra tanto tempo assim para fazer as calls. Só que as calls de vendas é uma coisa que você nunca pode parar, porque você sempre tem que estar prospectando o cliente, porque existe o churn. O churn é quando um cliente desiste de seguir com você e não vai querer renovar mais um mês. Aí ele desiste e aí você já tem que estar, né, repondo esse cliente que não vai ficar mais com você. Então, todo cliente que chega, aí eu faço uma call logo no dia seguinte. Assim, a partir da hora que eu faço a call de vendas, aí o cliente paga. Normalmente eu faço ultimamente eu tenho feito uma slow selling, que eu faço uma venda ali sem tentar forçar pagamento dentro da call. Eu sei que existem várias estratégias, né? Mas atualmente eu tenho obtido mais sucesso. Eu faço uma call de vendas e aí mantenho um follow-up, um acompanhamento com o lead ao longo ali dos dias, né? Na primeira semana, aí ela resolve pagar, ela paga e eu já marco uma call de onboard no dia seguinte, né? Para pegar os acessos de Facebook, Gmail, para me fazer a parte de implementação, né? Então aí eu coloco um período ali, eu faço um cronograma junto com ela de 7 dias, né, de implementação de redes sociais, website, logomarca, campanha, anúncios, né? Então a gente pede ali 7 dias para fazer todo esse trabalho de implementação e normalmente eu faço a implementação de manhã ou ao longo do dia quando eu não tenho call de vendas. Aí eu utilizo esse tempo, ou final de semana também, sábado e domingo, eu faço esse processo de implementação.
Sobre a questão de tráfego pago, né, criação de campanhas. Então eu tenho basicamente dois, né, sistemas de campanhas de tráfego pago. O primeiro é onde eu faço a minha própria captação de leads, né? Então atualmente a gente tem uma parceria com um influencer. Esse influencer nos indica, né? Então a gente tem um custo por lead menor e também já vem com aquele carimbo ali do influencer, né? Então vem com um pouco mais de autoridade para nós, né, de credibilidade. Então eu tenho essas campanhas para captação de leads para nós, né? Então o meu objetivo é captar clientes brasileiros que moram nos Estados Unidos. E em contrapartida eu tenho outras campanhas de tráfego pago que o objetivo é captar americanos para esses brasileiros, né? Então atualmente eu tenho duas áreas, né, de campanhas com tráfego pago. E sobre as reuniões, né, com a equipe. Atualmente minha equipe ela é bastante enxuta, então basicamente é eu e mais duas pessoas aqui, minha esposa e mais uma outra pessoa. Então basicamente a gente não tem assim, eventualmente a gente faz alguns horários marcados, principalmente com esse sócio que eu tenho, e com a minha esposa a gente conversa aqui ao longo do dia, algumas dificuldades que vão aparecendo a gente vai desenvolvendo ao longo do dia, né, ou de manhã, à tarde ou à noite, né? Então assim a gente está sempre, né, trocando ideia, vendo como melhorar, principalmente ali no atendimento, né, no sucesso do cliente. Então, atualmente, como eu não tenho tanta gente assim na agência, para mim aqui acaba sendo um pouco mais tranquilo. E beleza, sobre os problemas do dia a dia, né, existem vários, né, todo dia vai aparecer alguma coisa diferente, mas como a gente está focado agora em apenas um mercado, apenas um nicho, então, normalmente os problemas não são assim tão diferentes do que a gente já está acostumado, né? Como a gente, agora, se você tiver uma agência generalista que pega vários nichos, subnichos, aí acaba ficando um pouco mais complicado, porque, né, você vai ter que lidar com problemas diversos, diferentes, como o nosso nicho hoje, que é na área de house cleaning, né, que é de limpeza residencial nos Estados Unidos. Então, o nosso cliente hoje são brasileiros, homens e mulheres, a maioria são mulheres que moram nos Estados Unidos e têm empresa de limpeza, né? Então, a gente lida com esse público e lida também com os americanos, né, que desejam ter a casa limpa, né? Então, a gente faz atendimento de de ambas pessoas, né, desse nicho, né? Então, os problemas aparecem, porém a gente sabe como, né, lidar, né, porque não tem tanta variação assim de problemas. Lógico que, como são pessoas, então cada pessoa é de um tipo, né, e você tem que entender de pessoa, entender de relacionamento para você estar conduzindo da melhor forma possível. E como que a gente finaliza o expediente, né, no final do dia? Então, eu mesmo, nos últimos meses, eu tenho focado em estabelecer um horário, né? Então, por exemplo, eu coloco ali 9 horas da noite, eu coloco o meu celular no modo avião. Então, para mim, ali já encerrou o expediente. Porque se você, todo momento, vai abrir o celular, conferir alguma coisa, sempre vai ter trabalho, né? Nunca para. Então, eu meio que estipulei ali um horário. Eu gosto de colocar ali 8 horas da noite, coloco modo avião, mas nem sempre é possível. Porque às vezes eu tenho uma call de vendas marcada às 8 horas da noite, ou às vezes eu tenho algum trabalho que acaba se estendendo. Então, mas eu sempre procuro colocar ali 8 horas da noite ou 9 horas da noite, já coloco ali meu celular no modo avião, e aí eu já considero o expediente encerrado, né? Por exemplo, hoje eu tô aqui em junho, né, numa segunda-feira, e eu coloquei no modo avião, era 9 horas da noite, se eu não me engano, 9h30, aí fui tomar um banho, beber uma água, e agora eu tô gravando um vídeo aqui pro YouTube, né, para ter uma certa recorrência aqui no YouTube, né, ter uma certa consistência, na verdade, né? Então, eu tô aqui gravando o vídeo, mas o expediente da minha agência mesmo, eu encerrei ali 9 horas da noite, beleza? Então, isso é bastante importante, porque se você não tiver esse cuidado e ficar toda hora mexendo no celular, sempre vai ter algum cliente ali no grupo, ou os clientes americanos também chegam ali através da nossa plataforma, Go High Level. Então tem que saber lidar com isso, uma questão de disciplina. E questão de sobre aprendizado. Então, constantemente, né, todos os dias você vai estar aprendendo com novos clientes, né, com os próprios americanos, você vai entendendo como eles conversam, como eles conduzem ali o processo de contratar o seu serviço de limpeza.
Você vai entender também o seu próprio cliente, né, que hoje o meu cliente é o brasileiro, né, que mora nos Estados Unidos. Então, constantemente você vai estar aprendendo, né? Por exemplo, hoje mesmo a gente teve um cliente que falou que infelizmente não vai querer continuar com a gente, ele já vai completar agora 2 meses. A gente estava se empenhando bastante para ele renovar novamente para ir para o terceiro mês, né? Mas infelizmente eu acho que ele vai parar, então vai ser um churn. Mas em contrapartida, eu vou começar depois da manhã um novo cliente, né? E já eu fechei mais 2, depois da manhã já começa mais um. Então é isso, né? Você nunca pode parar de prospectar, né? Porque sempre vai ter o churn, né? Lógico que você vai ter alguns clientes que vão ficar por vários meses, igual a gente tem cliente atualmente, né, que já está com a gente aí já tem 8 meses, outros 6 meses, alguns 2, outros 3 meses. E é isso aí, cada mercado vai ter uma certa rotatividade. Tem alguns que vai ficar por mais tempo, outros por menos, né? Então você vai ter que no dia a dia saber, né, controlar isso, a questão de prospecção, né, de entrada de clientes versus churn, né, quando o cliente resolve não seguir mais com o seu serviço. Beleza? Então, basicamente é isso. Aqui eu quis trocar essa experiência com você nesse vídeo, né? Como é um dia inteiro trabalhando na minha agência. Lógico que cada agência tem uma rotina diferente. Eu procurei trazer aqui um pouco da minha rotina. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, curte aqui esse vídeo. Deixa aqui algum comentário, eu vou estar lendo, vendo se eu consigo ajudar você. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau.